Maturana e resolvi fazer essa live sobre o prefácio do livro do Bert, Simetria Oculta do Amor, tá? A Simetria Oculta do Amor. Esse livro data de... essa live não foi programada, tá? Estou fazendo aqui porque eu estou estudando, aí vai um pensamento, vem outro e a vida vai sendo assim. O original data de 1998, ou seja, tem 26 anos, é a idade da minha filha. Tá certo? Sexta edição 2006, sexta impressão 2015. Esse livro, ele tem agradecimentos a Esther Frankel, Hunt Weber e o Belmonte. Então, nesse livro, ele fala dos capítulos A Culpa e a Inocência, Os Limites da Consciência, Homem e Mulher, Pais e Filhos, Consciência do Grupo Familiar, Amor e a Grande Alma, Postura Terapêutica, algumas intervenções úteis, temas específicos em psicoterapia sistêmica. Aqui a gente já tem um tema que já se usa o termo psicoterapia, tá? A influência na evolução do trabalho de Hellinger e os agradecimentos, tá? A apresentação do livro para leitores da língua portuguesa. E vamos lá. A gente tem um prefácio do Weber, tá? Eu li esse livro há muitos anos atrás. É importante, porque que eu falei da data de onde esse livro, quando esse livro foi escrito, porque 26 anos se passaram desde que ele foi escrito. Né? E aí ele fala algumas questões. E aí ele fala que o livro nasce quando Gunther Weber, destacado psiquiatra e psicoterapeuta de sistemas familiares alemão, prontificou-se a gravar e editar alguns dos seminários de Bert Hellinger. Na época, pouco se publicara a respeito do trabalho de Hellinger. A ideia original de Weber era tornar o material acessível a um círculo restrito de psicoterapeutas profissionais. Mas, para a surpresa de todos, a edição alemã tornou-se um best-seller nacional aclamado e controvertido. Bert Hellinger e eu começamos a preparar esta edição em inglês e etc, etc. Que ele vai falar... E aí ele já observa, aqui na página 18, no prefácio... Liliane, por que você está lendo o prefácio? Se você compra um livro e não lê o prefácio e a parte de atrás, como é o nome? Esqueci, que é o que eu disse que ia ler hoje, né? Se você não lê os dois, o meio é recheio, tá? Considerações adicionais. Algumas observações de Hellinger foram contestadas e mal compreendidas. Eu próprio registrei minhas reservas em certos pontos. Embora ele nem sempre as compartilhe, ambos esperamos que essas considerações adicionais sejam úteis ao leitor. Então, o que é que ele está falando aqui? Ele já fala que haviam falas do Hellinger que seriam vistas ou mal vistas. Na leitura do material, o leitor deve se lembrar periodicamente de que a simetria oculta do amor, Hellinger fala do que as pessoas vivenciam nas constelações familiares, falam do que traz o profundo sentimento íntimo que branda, isso é o que convém. Hellinger não propõe princípios éticos que tenhamos de seguir, nem se dirige ao superego como mensagens de você deve ou você não deve. Sua voz busca na alma um órgão de percepção diferente, um ouvido que possa captar a ressonância da ordem natural das coisas. Essa ordem natural das coisas é que vai tratar das questões dos fundamentos sistêmicos até aqui. Esse livro tem exatamente 26 anos. Então, uma coisa que eu falo muito, gente, o Hellinger teve uma postura sistêmica muito bacana durante muito tempo. Depois foi desandando, tá? Por que foi desandando? Porque todos nós vamos desandar em algum momento, somos humanos, tá? E aí ele fala a fenomenologia de sistemas e relacionamento íntimo. Então eu estou na página 21 do livro Simetria Oculta do Amor. Eu vou ler com vocês a parte final, que agora eu esqueci o nome, porque tem hora que o português me falha, que é o que eu publiquei anteriormente. What is that happen? What is that? O apêndice, tá? Agora me veio a palavra, o apêndice. Ok? Vou ler com vocês. Aqui, só nesse texto aqui que ele fala a fenomenologia dos sistemas de relacionamento íntimo, nós já temos várias camadas de entendimento. Porque eu preciso saber o que é fenomenologia, o que são sistemas, o que são relacionamentos, e isso vai mudar de cultura para cultura. Então, quando eu falo a fenomenologia
dos sistemas e do relacionamento íntimo, eu preciso compreender os fundamentos da fenomenologia, eu preciso entender o que são sistemas, se eles são sistemas familiares, se ele está falando de abordagem sistêmica, e relacionamento íntimo, o que é relacionamento íntimo dentro da cultura que eu estou atendendo. Porque o relacionamento íntimo, ele é totalmente cultural e geográfico. Você vai ver discrepâncias absurdas, mesmo dentro do seu próprio país, de um bairro para o outro, até na mesma cidade. Você vai ver que a intimidade, o relacionamento íntimo muda, tá? Então, a minha ideia nessa live não é ler esse livro todo, eu vou ler com vocês a parte de um post que eu fiz no Instagram, que muita gente me perguntou o seguinte: Leiliane, onde que está isso? Por quê? Porque as pessoas leram, quem leu, né? Muito pouca gente leu. As pessoas que leram o livro dos Hellinger, muitas leram livros digitais. O livro digital, o PDF, ele está cortado, tá? O PDF não está completo, o PDF está com meio, tanto que eu procurei nas versões em PDF essa parte para colocar aqui, né, para vocês irem acompanhando a leitura, e não encontrei, porque só tem ali uns recortes, tá? Então vamos lá, eu vou ler o apêndice do livro com vocês sobre as influências na evolução do trabalho do Hellinger, porque existe uma ideia muito equivocada de que o Hellinger criou as constelações. E o Hellinger praticou constelações, né? O Hellinger se dedicou a isso, ele não criou, ninguém cria nada do nada, tá, gente? A gente vai sempre desenvolvendo em cima daquilo que já existe, ok? Então, influências. Para Bert Hellinger, os pais e o lar da infância foram a influência principal do seu trabalho posterior. A forma particular de fé que eles alimentavam deu à família inteira imunidade contra a crença nas distorções do nacionalismo. Por faltar repetidamente às reuniões obrigatórias da juventude hitlerista e participar de uma organização católica ilegal, acabou classificando pela Gestapo como inimigo presumido do povo. Então, ou seja, ele mostra que na história do Hellinger, ele fugia das reuniões, porque era o auge da guerra, né? E ele já foi declarado como inimigo de Hitler, né? Curiosamente, conseguiu escapar da Gestapo. Ao ser convocado com 17 anos de idade, tornou-se soldado e viveu as realidades da guerra, da prisão, da derrota e do confinamento num campo de prisioneiros na Bélgica. O mundo é muito pequeno, eu estou na Bélgica nesse momento lendo para vocês. Por que a gente vai citar a guerra? Muitas das terapias que nós estudamos são desenvolvidas no pós-guerra, tá? Então, o próprio Eric Berne, né, vai desenvolver no pós-guerra, porque a gente tem uma necessidade a gente tem uma explosão de casos e temos uma necessidade de cuidados. Nessa necessidade de cuidados vão surgir questões. E a guerra, ela zera todas as suas possibilidades. A guerra, você acorda com a vida somente, né? Você acorda sem roupa, sem casa, sem comida, sem família, sem referências, às vezes num outro país. Então a guerra, ela tira de você tudo aquilo que não é você. Então, no momento da guerra, se desenvolvem muitas práticas terapêuticas, tá? Assim, oi. Não. Ok. A segunda influência importante foi certamente sua vontade da infância de ser padre. Aos 20 anos, depois de liberado, entrou para uma ordem religiosa católica e iniciou um longo processo de purificação do corpo, da mente e do espírito, mergulhando no silêncio, no estudo da contemplação e da meditação. Os 16 anos que passou na África do Sul como missionário junto aos Zulus também moldaram profundamente seu trabalho posterior. Lá dirigiu uma grande escola, lecionou e atuou como pároco ao mesmo tempo. Ele revela com orgulho que 13% dos africanos negros que chegaram à universidade naquela época foram alunos da sua escola missionária. Aprendeu a língua Zulu bastante para ensinar e pregar. E conta anedotas divertidas sobre a dignidade cortês daquele povo quando inadvertidamente diz sem querer uma palavra rude. Com o tempo se sentiu tão à vontade ali quanto é possível a um europeu. O processo de trocar uma culpa por outra aguçou a sua percepção da realidade dos múltiplos valores culturais. Por que é importante a gente citar a guerra aqui? E ele fala o tempo todo, né? Ele estar à vontade como um europeu. Você é o lugar que você nasce. Quando você diz assim, por exemplo, eu, Leiliane, eu sou do Ceará. Então, quando eu digo eu sou do Ceará, quer dizer que eu pertenço àquele lugar. Então, todo o meu pertencimento, todas as minhas bases, elas vão circular pela questão do território. E ele fala o tempo todo essa narrativa, né? Como um europeu na África, como um europeu no meio dos africanos. E aqui a gente precisa ter um olhar que, quando o Hellinger chega na África,
ele tem exatamente essa dificuldade de pós-guerra. Cara, a Alemanha tem tudo, desenvolve a guerra. Esses caras não têm nada, eles estão aqui querendo só ir para uma escola e eles estão em paz, eles estão bem. O que que eles têm? Que mágica é essa que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender que axé é esse aqui, né? E aí é que ele começa a se questionar quais são os costumes zulus, como é que os zulus se organizam para viverem em paz, para não produzirem a guerra que ele acaba de viver na Alemanha. Tá? A sua habilidade especial de reconhecer sistemas nos relacionamentos e seu interesse pela comunidade humana. Aqui a gente tem um recorte muito interessante. Eu estou no apêndice do simetria, tá? Reconhecer sistemas. Porque eu volto para o que eu falei no começo, eu preciso entender o que ele entende por sistema. Até onde ele alcança a abordagem sistêmica como processo terapêutico, a abordagem sistêmica como observação, tá? E a questão dos relacionamentos, ok? Seu interesse pela comunidade humana, independentemente da diversidade cultural, manifesta-se naqueles anos. Viu que muitos rituais e costumes zulus tinham estrutura e função similares aos elementos da missa católica, apontando para experiências humanas comuns. Por isso, tentou integrar a música e os rituais zulus à missa. Aceita plenamente a excelência da variedade humana e cultural e acha válido fazer coisas de modos diferentes. O sagrado está em toda parte. Estou na página 316 do Simetria, que é o apêndice, cujo qual eu fiz um post e estou lendo com vocês. São só mais 2 páginas, tá? Que são essenciais para qualquer pessoa que queira estudar sobre constelações sistêmicas, trabalhar com terapia sistêmica familiar, que queira ser um facilitador de constelações sistêmicas ou não, porque as constelações podem não ser participação num curso interracial ecumênico de dinâmica de grupo, promovido pelo clero anglicano. A gente precisa lembrar disso aqui. Constelação, psicodrama são terapias grupais, tá? Os promotores haviam trazido dos Estados Unidos um método de trabalho com grupos que valorizava o diálogo e a fenomenologia, a experiência humana individual. Então aqui, de novo, a gente vai ter a terapia narrativa, a gente vai ter a terapia com momento de fala e a gente vai ter a terapia com a influência da fenomenologia. Volto, você precisa saber o que é fenomenologia para trabalhar com fenomenologia, tá? Não adianta só ficar falando, é o campo, é o fenômeno, ok? Ele experimentou então pela primeira vez uma dimensão nova de tratamento das almas, relatando que certa vez um dos instrutores perguntou ao grupo: o que é mais importante para vocês? Seus ideais ou as pessoas? Qual das 2 coisas vocês sacrificariam? Seguiu-se uma noite em claro, pois as implicações da pergunta eram profundas, diz Helling. Sou muito grato ao ministro por ter feito essa pergunta. Num certo sentido, mudou a minha vida. A preocupação fundamental com o ser humano modelou desde então todo o meu trabalho. Uma boa pergunta vale muito. Sua decisão de deixar a ordem 25 anos depois foi amigável. Hellinger conta que aos poucos foi percebendo que ser padre já não era uma expressão apropriada da sua evolução interior, de modo caracteristicamente impecável e, consequentemente, renunciou à existência que levava há muito tempo. Voltou à Alemanha e iniciou um curso de psicanálise em Viena e conheceu a sua futura esposa e casou-se logo depois. Não tem filhos. Vamos voltar para a base. Ele foi estudar o que? Psicanálise. Foi estudar Freud em Viena. Tá? Por quê? Porque todos os estudos terapêuticos são populacionais. Então, Leiliane, Freud é Freud? Beleza. A aplicação de Freud na cultura alemã, a aplicação de Freud na cultura latina é totalmente diferente. Porque as nossas dores são culturais. Então, se você estudar psicologia, por exemplo, a psicologia é populacional. Ela só é aplicada àquela população. Beleza? A psicanálise seria a próxima influência importante. Como sempre fizera, mergulhou no estudo e leu a obra completa de Freud, bem como boa parte da literatura psicanalítica em geral, mas com um amor igualmente típico pela investigação, quis conhecer mais ao receber de seu analista e instrutor um exemplar de Primal Scream, de Janove. Pouco antes de terminar um curso, o livro que o próprio instrutor ainda não lera, visitou Janove nos Estados Unidos, onde fez com ele e com seu ex-assistente um curso de 9 meses em Denver, em Los Angeles. Em Viena, a comunidade psicanalítica não estava muito entusiasmada com a decisão de Hellinger de incluir experiências corporais no processo terapêutico. E ele se viu outra vez às voltas com um dilema. O que é mais importante, a lealdade ao grupo ou o amor à verdade e à pesquisa?
Esse amor triunfou, tornando inevitável o rompimento com a psicanálise. Sua habilidade em psicoterapia, à base das experiências corporais, no entanto, continuou a ser um elemento essencial no seu trabalho, muito depois da associação com Janov deixar de dar frutos. Então, o Hellinger tem muito essa conexão. Ele vai numa escola, então ele vai lá em Viena e estuda psicanálise. Ele fala, aí chega uma hora que a psicanálise diz, não, isso aqui já não é psicanálise. Se você estiver fazendo isso aqui, já não é psicanálise. Ok, beleza, aí ele vaza. Né? Aí ele vai estudar com o Janov. Ah, mas isso aqui está misturando muito. Aí ele vai e vaza. Por quê? Porque antes da abordagem sistêmica, antes da gente trabalhar com o movimento pós-moderno no campo das terapias, era assim. Cada terapia tinha uma caixa. Ainda existem modelos terapêuticos que são dentro de uma caixinha, tá? Que você tem ali um limite, uma percepção. A abordagem sistêmica é uma abordagem integrativa, ou seja, ela integra os conceitos. Ela não rejeita conceitos de outra prática, ela tem uma questão integrativa, tá? Mas isso vem no movimento pós-moderno. No movimento pré-moderno, não era assim. Eram questões separadas. Não, isso aqui é assim, isso aqui é assim. Não, se você faz isso, isso aqui já não é assim, então você já está fora, você já está rompendo, tá? Muitas outras escolas de terapia influenciaram seu trabalho. A orientação fenomenológica, dialógica da dinâmica, lembra que eu falei no começo, né? Eu abordo muito o diálogo do dialógico do Martin Buber. Quem trabalha extremamente extraordinário é o Buber, né? Que é um filósofo também austríaco. Eu falo do Buber lá no Além de Bert, por quê? Porque só o Buber dá sei lá quantas aulas, tá? O Buber é assim, tudo, mas é para quem aguenta e para quem gosta. Então, volto. Muitas obras e escolas influenciaram seu trabalho na orientação fenomenológica dialética da dinâmica do grupo dos anglicanos. A necessidade fundamental dos homens de obedecer às forças da natureza, que aprendeu com os Zulus na África do Sul, a psicanálise estudada em Viena e o trabalho corporal conhecido na América. Quem fala muito bem do trabalho corporal é o... Oh, meu Deus. Volta, Jesus, o nome do cara. Lembro já. Eu também abordo ele, mas é muito nome na minha cabeça. Interessou-se pela Gestalt terapia graças a Ruth Cohen e a Hilary Polzot. Gestalt terapia também é um modelo terapêutico que a gente aprende na faculdade de psicologia. Tem ali os livrinhos de Gestalt ali em cima. Esse lilás aqui é de Gestalt, aquele ali também é de Gestalt. A Gestalt fala, como Leilene, o que danada é Gestalt terapia? Um exemplo rápido para a gente entender, para a gente não se perder daqui. Sabe aquelas imagens de internet que o pessoal coloca assim? O que você vê? Você vê 2 cavalos, você vê o rosto de uma mulher, de uma velha. Aquilo ali são exemplos de Gestalt, tá? São modelos utilizados na questão da figura fundo, que é um dos conceitos da Gestalt. Nessa época, conheceu Fanita English, que introduziu a análise transacional na obra de Eric Berne. Eric Berne é o cara da análise transacional, que é que eu falei. O Berne desenvolveu a análise transacional na guerra, no pós-guerra, tendo que trabalhar a galera que veio da guerra, tá? Com a sua esposa, Herta integrou o que sabia da dinâmica de grupo e psicanálise, a Gestalt terapia primal na análise transacional. Ou seja, ele vai costurando Frankenstein. Então, ele vai juntando a psicanálise, ele vai juntando a questão do corpo, ele vai juntando a questão da Gestalt e agora ele vai agregar a questão do Eric Berne, ok? Na análise transacional. Seu trabalho com análise de scripts levou à descoberta de alguns scripts que atuam ao longo das gerações nos sistemas de relacionamento familiar. Também a dinâmica de identificação foi aos poucos ficando clara nessa época. O livro do Nagy, que é o branquinho, cadê o do Nagy? Tá pra lá, não tá aparecendo na câmera não. O livro do Nagy, eu traduzi esse livro todo. Na época do Hablemos. Eu tinha tempo, né? Seu trabalho com análise de scripts levou à descoberta de alguns scripts que atuam ao longo das gerações nos sistemas do relacionamento familiar. Também a dinâmica de identificação foi aos poucos ficando clara nessa época. O livro do Ivan Nagy, Invisible Bonds, com sua detecção das lealdades ocultas e a necessidade do equilíbrio entre o dar e o receber nas famílias foi bem importante. Então, aquela famosa lei que a gente fala do equilíbrio, do dar e tomar nas relações, e as lealdades invisíveis são conceitos trazidos pelo Nagy, tá? Que são abordados no livro dele, é um livro desse tamanho, muito bom. Mas é um livro chatinho de ler, porque tem um espanhol bem antigo, tá? Adestrou-se em terapia familiar com a Ruth McClone e o Leslie Cades, descobrindo então as constelações familiares. Como que ele criou e descobriu? Begrepiei, entendeu? Então, assim, não precisa ir muito longe para... Eu sempre fiquei muito intrigada porque as pessoas tinham tanta necessidade de jogar nas costas do Hellinger algo que ele afirma que não foi ele.
E então descobriu as constelações familiares. Fiquei muito impressionado com o trabalho deles, embora não compreendesse. Mesmo assim, decidi trabalhar sistemicamente. Aqui ele já começa a trabalhar com abordagem sistêmica. Pensei no que fazia e concluí, também é bom. Não vou desistir até entender realmente a terapia familiar sistêmica. Acho que a gente já tem outra abordagem, que a gente tinha a terapia familiar, terapia de grupo, e aqui ele fala de terapia familiar sistêmica. Eu traduzi também um manual que é da Universidade do Chile, eu estudei no Chile, né? Eu morava no Chile antes de morar aqui, que é o manual da psicoterapia sistêmica familiar, que é um manual onde ele tem 10 quesitos muito legais, que é o não fazer. O que você não vai fazer em terapia familiar. E é o que parece assim que é um bingo, a galera ama fazer isso. E não vou desistir até entender realmente a terapia familiar sistêmica. Assim continuei trabalhando como antes. Após um ano, pensei de novo e no caso descobri surpresa que estava trabalhando sistemicamente. Você nasce sistêmico, né? O sistema te corrompe. Lendo o artigo de Jay Haley sobre o triângulo perfeito, atinou contra a importância da hierarquia nas famílias. Seguiu o trabalho adicional em terapia familiar com T. Skolner e com hipnoterapia e programação neurolinguística com Milton Erickson. A terapia provocativa de Frank Farley foi outra influência importante, bem como a terapia do braço forte, de Irena Prekop. Então vamos ver aqui. O Frankenstein que vinha lá costurando, né? Ele agrega o triângulo do Jay Haley, ele agrega a hipnoterapia do Erickson, ele agrega a programação neurolinguística, ele agrega a terapia provocativa, que também é outro modelo, e a terapia do braço forte. Elemento principal que tornou a PNL foi a sua ênfase no trabalho com recursos e não com problemas. Isso aqui é típico aqui da região norte, tá? A Germany, a Áustria. Aqui não se trabalha com problemas, trabalha com soluções, beleza? Então, o costume de contar histórias durante a terapia constitui um tributo claro a Milton Erickson. A primeira que contou foi a felicidade dual. As pessoas plenamente familiarizadas com a psicoterapia não hão de reconhecer que a contribuição maior de Helling é a sua integração de elementos diversos. Ele não reivindica invenções, mas não se discute que realizou uma integração nova. Possui o talento natural para mergulhar numa situação inusitada e sair dela depois de ter visto ali o que era para ver. Sem dúvida, suas primeiras experiências ensinaram-lhe para sempre a importância e a paciência de escutar a autoridade da alma, o que, embora não seja infalível, é a única proteção real que temos contra a sedução das falsas autoridades. Sua insistência em ver o que é, em vez de aceitar cegamente o que se ouve, e aqui a gente fala de um conceito da Virginia Satir, combinada com a confiança leal e inabalável na própria alma, constitui a base em que se apoia a obra de Helling. Esse capítulo, esse parágrafo é fundamental. Por quê? Aqui ele fala de um conceito da Virginia Satir, que são as 5 liberdades da Virginia Satir. Então ele fala sua insistência em ver o que é, em vez de aceitar cegamente o que se ouve, tá? E estar apoiado na própria alma, ou seja, estar muito bem estruturado para não se contaminar com as seduções do sistema do outro que vão te chamar para um lugar de você tomar partido, de você ter pena, de você se contaminar. Num certo sentido, ele é o último empírico. Em tudo isso, seu guia filosófico foi Martin Heidegger, ele próprio vulnerável aos perigos da falsa autoridade, embora a busca profunda de Heidegger pelas palavras verdadeiras que ressoam na alma se pareça com as frases que os clientes proferem nas constelações, anunciando mudanças para melhor e um fluxo renovado de amor. Uma derradeira influência, ou melhor, um derradeiro guia precisa ser mencionado. O amor arquetipicamente germânico pela música. Sim, a ópera. A ópera de Wagner, é claro. Então ele volta para o conselho que eu falei lá atrás, ele volta para o conceito que eu falei lá atrás, que é a questão da isso aí, do território, tá? Tem hora que o português me falta. Eu estava traduzindo, então meu brain tá lá. Ele fala para a questão do lugar, né? De ele ser uma pessoa germânica.
Você ser uma pessoa germânica é diferente de você ser uma pessoa latina, é diferente de você ser uma pessoa asiática, é diferente de você ser uma pessoa africana. Então, isso vai influenciar na tua prática terapêutica, vai influenciar no teu olhar, vai influenciar na tua abordagem, vai influenciar em todo o teu trabalho. E quando ele termina esse apêndice dizendo, né, uma derradeira influência, ou melhor, um derradeiro guia, precisa ser mencionado. O amor arquetipicamente germânico pela música. Ou seja, não é um amor livre, é um amor germânico, é um amor que pertence a um ambiente, é um amor que pertence a uma cultura, é um amor que me vincula a essa cultura e que me faz me lembrar e me sentir germânico. Ele diz um amor arquetipicamente germânico pela música. Sim, a ópera. A ópera de Wagner, é claro, ou seja, não qualquer ópera. Tá? Espero que tenha sido útil para vocês. Esse foi o apêndice do livro Simetria Oculta do Amor, esse livro aqui, que data de 98 a primeira edição, foi amplamente lido e relido, e é nesse livro também que existem algumas falas que são utilizadas, né, na internet para falar mal do Hellinger, que é quando ele faz algumas reflexões em cima do trabalho que está sendo feito, né? Por quê? Porque o cara fala lá no começo da questão das observações dele que seriam polêmicas, certo? Mas eu gosto de algumas citações desse livro, e claro que tem algumas que podem ser criticadas, porque a gente precisa lembrar o seguinte: opinião pessoal não é pressuposto terapêutico. Eu tenho o direito de ter uma opinião, por mais absurda que ela seja, mas eu não tenho o direito de utilizá-la como um pressuposto terapêutico, não tenho o direito de replicá-la e não tenho o direito de tratá-la como verdade dentro de um ambiente terapêutico, porque aquele sistema não é meu, é do cliente, tá? Então, eu posso achar que não faz sentido comer sem farinha, porque eu nasci no Ceará e todo mundo come com farinha, e acho um absurdo a pessoa que come sem farinha. Eu não tenho o direito de diminuir a comida do outro porque ela não tem farinha, ou de dizer que todo mundo está errado porque não come farinha, e que só farinha que é bom e etc. Então, eu tenho o direito de ter os meus conceitos e as minhas opiniões de acordo com a minha base. O que eu não tenho é o direito de sucumbir, né, ou de determinar, e é a visão determinista do mundo, que só a minha verdade é que vale, tá? Ou que os meus achismos são razoáveis, né? Tem uma parte que eu gosto muito, que ele fala de um exemplo, eu estou na 246, tá? É essencial não tentar imaginar o que deveriam sentir neste ou naquele lugar, com base no que veem ou acreditam. Confiem em suas relações físicas. Quando se sentirem diferentes do esperado, relatem o fato com imparcialidade, sem julgamentos. Talvez vocês experimentem sentimentos que são tabu, e isso lhes causará ansiedade ou constrangimento. Poderão, por exemplo, sentir alívio quando alguém morrer ou atração por um relacionamento ilícito ou incestuoso. O que ele está falando aqui? Ele está falando a questão da representação, né? Que ele trabalhava com as pessoas ouvindo o relato. Então, ele falava, não tente imaginar o que um pai sente aqui, porque você está representando um pai. Confie na questão física, no que o corpo fala. E aí a gente tem a influência da escola americana, que ele foi da questão das relações corporais, que eu esqueci o nome do cara, tanto livro, como é o nome dele, meu Deus do céu, eu vou achar. E fala também da questão do fenômeno. Então, aqui ele já aborda duas escolas na mesma, e a questão da narrativa, né? Do que você vai dizer, ok? Daria para eu fazer horas de live com esse livro, falando bem ou falando mal. Porque o observar fala do observador, não do observado, né? Mas a ideia era trazer essa questão do prefácio, que fala das escolas que influenciaram, que eu sempre falo, se eu admiro esse trabalho, eu preciso saber de onde ele nasce, eu preciso saber como é que ele funciona, tá? E aí é que eu vou poder trabalhar legal, beleza? A gente se vê. Cuida. Onde que eu termino essa